Olá, neste vídeo eu quero falar sobre a ética do coletivismo versus a ética do individualismo. Existem muitas palavras para descreverem as atitudes políticas. Por exemplo, conservadores, liberais, libertários, direitistas, esquerdistas, progressistas, socialistas, comunistas, capitalistas, trotskistas, maoístas, fascistas, nazistas. Como se isso já não fosse confuso, ainda inventam mais nomes, como neonazistas e outros mais. Alguns desses conceitos podem sofrer pequenas variações de interpretação, dependendo do autor. Para nós entendermos melhor todos esses termos, poderíamos classificá-los em dois grupos: coletivistas ou individualistas. A partir desses dois principais surgem os demais subgrupos. Não precisamos nos preocupar se é de direita ou se é de esquerda. Entendendo o conceito individualismo, coletivismo, é muito mais importante do que ficar na eterna briga: o nazismo é de direita ou ele é de esquerda? Como o autor deste livro, ele comenta aqui: o futuro está chamando. Eduardo Griffin. Foi a primeira vez que eu ouvi esses dois conceitos. Este livro não trata sobre coletivismo e individualismo. Ele vai tratar, o assunto principal dele é nova ordem mundial, vai falar sobre a nova ordem mundial. Mas ele tem um capítulo aqui que ele vai falar sobre coletivismo e individualismo. Comecei aqui, fui atrás de outras fontes para entender melhor o assunto, para colocar este vídeo aqui no ar. Então, o autor ele fala assim: os grandes debates podem ser divididos em apenas dois pontos de vista. Todo o resto é enchimento. Que dois pontos de vista? Ou é coletivismo ou é individualista. Percebam a importância de se entender coletivismo e individualismo. É a base de todos os governos. Tanto os que defendem o coletivismo como os individualistas, eles concordam que os direitos do homem são importantes, mas diferem sobre qual a origem desses direitos. Os direitos dos homens são intrínsecos, pertencem a ele, ou são extrínsecos, estão fora deles. Significa que ou eles possuem desde a geração da vida, ou são dados após o nascimento. Diante dessa introdução, vamos lá. Individualismo, nesse sentido, não tem nada a ver com egoísmo. Aqui estamos falando de sistema político. No individualismo, o governo ou as leis, elas veem o indivíduo como objeto mais importante. O indivíduo é a prioridade. Então, o Estado ele vai criar leis que protejam o indivíduo. O que é melhor para ele, vai ver o que é melhor para ele e protegê-lo. O indivíduo está acima do coletivo, do grupo. O Estado vai proteger os direitos inerentes do indivíduo e considerar esses direitos intrínsecos, ou seja, os direitos à vida, à liberdade, à busca de felicidade, a ter ou não uma religião, a ter ou não propriedade privada, a livre consciência. Esses direitos básicos são inerentes, intrínsecos e inalienáveis ao indivíduo. Ou ele hoje já possui desde o ventre materno, assim, ele já possui desde o ventre materno. Então ele está lá na barriga da mãe e já tem o direito à vida. Ele já nasce com esses direitos. Ninguém pode lhe escravizar, matá-lo, obrigá-lo a seguir tal profissão, ou ser ateu, ou ser religioso. Ele tem liberdade de escolher. Inclusive, sobre os direitos inalienáveis, está registrado na Constituição Americana, onde diz que recebam do Criador certos direitos inalienáveis, vida, liberdade, que para assegurar esses direitos, os governos são instituídos entre os homens. Está aqui na página 16 desse livro. Inalienável é o que não pode ser passado para outro, vendido, dado. Ele é seu, pertence a você, ao indivíduo, e ninguém pode tirá-lo do indivíduo. Vida, liberdade, livre consciência, livre expressão. Esses são direitos de cada indivíduo. Eles são do indivíduo e ninguém lhes dá. Já pertencem a ele. Eles são inalienáveis.
Lógico, ao mesmo tempo que o indivíduo tem os direitos, ele vem atrelado com os deveres. Assim como ele tem que ter seus direitos respeitados, ele tem que respeitar os mesmos direitos no seu próximo. Não pode desrespeitar a propriedade, a liberdade, a vida do próximo. Lógico, respeitar a religião do próximo, respeitar a opção sexual do próximo. Então, um governo que é pró-individualista, ele não cria leis que inflijam o direito do indivíduo. Como a Constituição Americana, por exemplo, diz que o propósito do governo não é conceder direitos, mas garanti-los e protegê-los. Não existe um governo que seja 100% individualista ou coletivista. Todos têm um pouco de cada. Uns um pouco mais, outros um pouco menos para o coletivismo, outros mais para pequenos grupos, outros que vão proteger mais os direitos do indivíduo, outros vão proteger mais o grupo, vão pensar mais no grupo. Na pandemia, por exemplo, todos os países esqueceram dos direitos do indivíduo. A nova ordem mundial está mostrando a sua força. Agora, já no coletivismo, o governo, ele prioriza o grupo. O conjunto é importante. Entre o grupo e o indivíduo, o grupo é mais importante. O grupo está acima dos direitos individuais. O coletivismo também se difere do individualismo, porque ele crê que os direitos não são intrínsecos, mas sim extrínsecos, estão fora do indivíduo e são dados pelo Estado quando ele nasce ou depois do nascimento. Simples assim. O Estado é quem dá os direitos. O Estado que estabelece os direitos para a sociedade como um todo, não é para um indivíduo, mas é geral, ou para grupos específicos. Um exemplo, um indivíduo tem a opção de ser homossexual. Se o Estado conceder esse direito, ele pode ser homossexual. Temos o exemplo real do comunismo na época de Stalin, onde não se aceitava os homossexuais, e estes eram presos. Nos nossos dias, na Copa do Mundo, lá em Moscou, 2018, atual, se duas pessoas do mesmo sexo andassem de mãos dadas, eles eram presas e pagavam multa. Bem recente isso. Então, no coletivismo, o Estado tem um grupo que eles chamam de intelectuais, e esses estabelecem as regras sociais. Após isso, cabe ao grupo obedecer, seguir. O Estado cria os direitos e lhes dá. Cabe a cada indivíduo seguir, quer ele queira ou não. Percebam a diferença? O Estado é quem cria os direitos e usa seu poder para fazer com que os indivíduos obedeçam. No individualismo, o Estado não cria. Ele existe para garantir os direitos já existentes e universais do indivíduo. Os individualistas não concordam com a concepção de que o Estado é quem dá os direitos, porque entendem que se o Estado tem o poder de conceder direitos, poderá também retirá-los. E esse conceito é incompatível com a liberdade individual. O mesmo Estado que pode liberar o aborto pode obrigar os hospitais a fazerem eutanásia em pacientes muito dispendiosos aos cofres públicos. Barack Obama fez isso. Ele limitou o número de consultas e exames em pacientes idosos, e muitos morreram por falta de liberação em exames que se repetiam, ou consultas repetitivas, foi proibido. No individualismo, entende-se que a função do Estado é garantir e proteger os direitos do indivíduo, sempre. Em contraste, sistemas políticos coletivistas, eles adotam a visão oposta, de que os direitos são concedidos ou retirados a qualquer momento pelo Estado. Esse é um dogma da ONU, confirmado pelo artigo sobre os direitos econômicos, sociais e culturais de sua convenção, que diz, aspas, no gozo desses direitos oferecidos pelo Estado, o Estado poderá sujeitar esses direitos somente às limitações conforme foram determinadas por lei. Fecha aspas. Concordamos com a ONU, reconhecemos que o mesmo Estado que tem o poder de dar direitos tem o poder de retirá-los, quando bem entender. Há uma diferença importante no individualismo. Os direitos básicos, eles são universais. No coletivismo, são direitos
como liberdade, não são universais, podem ser tirados a qualquer momento. Membros do governo podem ter mais direitos do que a população. Outro conceito que diferencia individualismo e coletivismo diz respeito à origem do poder do Estado. No individualismo, crê-se que o poder do Estado é dado pelos cidadãos, implicando que o Estado tem o direito de fazer aquilo que os cidadãos também têm. Por exemplo, se o indivíduo não tem o poder de escravizar outro indivíduo, o Estado também não pode fazê-lo. Agora, já no coletivismo é diferente. O Estado, gerenciado pelos governantes, estabelece leis que podem ferir os direitos do indivíduo, como tirar a sua liberdade, obrigando ele, por exemplo, a seguir uma religião que ele não queira, ou uma profissão que ele não goste, ir para a guerra mesmo que ele não concorde. Normalmente, nos governos coletivistas, eles caminham para a tirania. Por exemplo, jovens russos sendo enviados a uma guerra sem nunca terem pego numa arma e sem treinamento algum. Saíram da frente do videogame e foram para a frente do campo de batalha para morrerem. Mas essa lei só vale para os pobres, só para os filhos dos pobres, os filhos dos ricos não. Coletivismo, as leis não são universais. Me permita repetir algo. Digamos que em um país qualquer há um grupo de judeus que guarda o sábado bíblico. Outro grupo de católicos que observam o dia do sol, o Sunday, dia do sol. O domingo. E um terceiro grupo de muçulmanos que são observadores da sexta-feira. Caso o governo seja individualista, ele protegerá o direito de culto de cada um. E todos têm a obrigação de respeitar a escolha de cada um. No governo coletivista, ele também pode até respeitar o direito dos três grupos, mas caso para benefício do Estado fosse melhor que todos observassem o mesmo dia, ele poderia, por exemplo, criar um decreto dominical, e todos os grupos teriam que observar o domingo. Caso contrário, os que se recusassem sofreriam as punições legais. O Estado é quem cria as leis, e todos obedecem. As leis básicas podem ser universais ou não. O Estado pode criar leis básicas para um grupo e para outro não. Com esse pensamento, tem um outro conceito. No coletivismo, o grupo é mais importante do que o indivíduo. Os direitos do grupo estão acima dos direitos do indivíduo. Portanto, é justificável sacrificar os indivíduos, se necessário, para um bem maior do número maior. Citando um exemplo já mencionado, no caso de um decreto dominical, quem não observar o domingo é eliminado. Ou no caso da Coreia do Norte, onde qualquer indivíduo que expressar a fé é morto. Na China, onde só as religiões controladas pelo Estado são aceitas. Só para reflexão, grupo é abstrato, é uma realidade tangível. A palavra grupo meramente descreve um conceito abstrato de muitos indivíduos. Somente os indivíduos são reais. Portanto, não deveria existir direitos do grupo. Somente os indivíduos devem ter direitos. Quando se comenta que os indivíduos precisam ser sacrificados para o bem maior da sociedade, o que realmente está se dizendo é que alguns indivíduos devem ser sacrificados para o bem maior de outros indivíduos. A moralidade no coletivismo, ela está baseada em números. Porque, assim, vamos pensar, por que para os governantes a população não passa de números? Porque eles creem que a população é estúpida demais para descobrir por si mesma o que é melhor para todos. Então, a população, para eles, é gado. E eles pensam e decidem por todos. Eles acreditam que, se não fossem por eles criando as regras sociais, a população iria para o caos. Eles se sentem como se fossem semideuses. Agora, já no individualismo, o cidadão crê que o Estado deve interferir pouco na vida de cada um. O Estado está mais para assegurar que os direitos sejam cumpridos por todos. O indivíduo entende que seus direitos à vida, à liberdade, felicidade, propriedade, livre expressão devem ser respeitados por seu próximo.
e que ele deve igualmente respeitar os direitos do próximo. Já no coletivismo, crê que a liberdade individual não funciona e que o governo deve controlar o indivíduo, educá-lo, educar o cidadão, criar os programas sociais, obrigá-los a seguir uma religião oficial, às vezes no caso, e para piorar, o governo interfere na produção, nos preços, no livre mercado. Outro detalhe que eu quero comentar: quanto mais individualista o governo for, menos impostos ele cobra, respeita o seu direito de ter capital. O governo gasta menos com a máquina estatal e interfere menos nos preços dos produtos e a tendência é de crescimento econômico. Já no coletivismo, a tendência é criar governos mais corruptos, totalitários, aumentar a taxação de impostos para cobrir os gastos, e é comum as economias coletivistas tenderem a serem decrescentes. Isso é regra para todo país que tende ao coletivismo. Empobrece a sua população. Isto é um fato. Outro ponto importantíssimo das diferenças: no individualismo, o Estado tem programas sociais em parceria com a iniciativa privada ou não. Cria-se no indivíduo uma noção de ajuda humanitária. Governos com bases individualistas, eles criam indivíduos que se importam com as necessidades do próximo. A liberdade na ajuda humanitária, o governo ajuda as pessoas a ajudarem nas necessidades do próximo. Então, as pessoas, elas aprendem a serem empáticas ao semelhante. No individualismo, cria-se nas pessoas uma maneira de se importarem com os problemas dos outros. Inclusive, a igreja é uma grande parceira do governo na ajuda humanitária, no assistencialismo, assim como as ONGs, como associações, trabalham juntos no assistencialismo. No coletivismo, não é assim que funciona, pois o governo é o único responsável pelos programas sociais e a população não participa. Consequentemente, perde-se muito a percepção de ajuda humanitária nas pessoas. No coletivismo, as pessoas não se importam com o próximo, pois o problema do próximo é do Estado e não dela, pois elas passam a enxergar o governo como o único solucionador de todos os problemas da sociedade. Isto é um fato. Em caso de uma catástrofe em um ou mais países, os indivíduos que menos ajudam são dos países coletivistas. Um detalhe que não podemos passar desapercebido: a religião, ela insere no indivíduo de que ele é responsável por cuidar do próximo. Por causa disso, nos governos coletivistas, eles preferem o ateísmo. Eles querem para si a adoração e obediência da população, e a igreja passa a ser um concorrente deles. Cristãos obedecem, adoram a Deus em primeiro lugar, depois o Estado. Então, governos coletivistas tendem a destruir a fé. No coletivismo, o governo entende a população como massa ignorante. Então, não existe direito à livre consciência. O governo tem o direito de usar a coerção, se for preciso, para obrigar o indivíduo a fazer aquilo que é determinado ao grupo. Essa determinação de mudar o social, de mudar o grupo, segundo a vontade deles, é chamada de reengenharia social, no qual engenheiros sociais reestruturam a sociedade para o que eles chamam de mais humana, mais lógica, mais próspera e lógico. São usados o poder de polícia para fazer com que as pessoas obedeçam para criar o que eles chamam de sociedade perfeita. Na força, eles impõem o comportamento prescrito pelo Estado a todos. O detalhe é que essa reengenharia social, ela já vem atuando há mais de 100 anos e não há lugar no mundo onde os coletivistas possam dizer que os planos deles funcionaram. Pelo contrário, em todos os lugares onde o coletivismo é aplicado, há maior pobreza da população, maior egoísmo, maior sofrimento do que antes, maiores injustiças sociais, maior miséria, regimes ditadores, mais desigualdades sociais e também maior perseguição aos grupos minoritários. Eles só defendem as minorias para alcançarem o poder. Depois de conquistar o poder, adeus liberdade às minorias. Uma frase que tem pouco a ver com o assunto, mas é importante eu falá-la.
Igualdade social só existe na pobreza ou na miséria. Decore essa frase. Igualdade social só existe na pobreza. Na prática, no coletivismo, a população empobrece o líder e o líder populista e seus companheiros, eles enriquecem à custa de altos impostos e de acordos corruptos com os empresários. Bom, vamos prosseguir. Esses conceitos coletivistas e individualistas já são entendidos há muito tempo. Tanto é que na fundação dos Estados Unidos, os pais fundadores, fugindo das ditaduras europeias, eles criaram uma Constituição que defende os direitos do indivíduo. A Constituição americana é individualista. Eles sabiam que a democracia é uma forma, digamos assim, danosa de governo, mas que precisava ser implantada. Para os fundadores da América, democracia seria dois lobos e uma ovelha decidindo que vão jantar. O que eles fazem, então? Criam uma Constituição em que os direitos do indivíduo sejam assegurados, acima da democracia. Governo republicano. Então, a ovelha, ela diz aos dois lobos, se vocês votarem que eu seja a janta, a Constituição me protege. A Constituição americana, ela protege o direito do indivíduo. O direito do indivíduo está acima da democracia ou acima de leis coletivistas. Preciso acrescentar um detalhe. Israel, depois que chegaram à Terra Prometida, eles não tinham rei, não tinham governo. Vivia uma anarquia. A anarquia não tem nada a ver com o caos. Israel vivia a anarquia e era muito bem estruturada e organizada. Os julgamentos, por exemplo, de causas eram feitos nas portas das cidades por anciões voluntários. A grande maioria das pessoas respeitavam os deveres com o próximo e a distribuição de renda foi a mais equilibrada, até que decidiram ter um rei. Elegeram o rei e logo depois do terceiro rei já foram lá reclamar dos altos impostos. E acabou até dividindo o reino depois, né, por causa dos impostos. Só para reflexão isso. Bom, voltando ao comentário lá que eu fiz no início. Hitler era de direita ou de esquerda? Hitler era coletivista. O nazismo é coletivista. Mussolini era coletivista. O fascismo é coletivista. Stalin era coletivista. O comunismo, o socialismo são coletivistas. Resumindo, no coletivismo não existe direitos. O Estado decide sobre sua vida e você obedece. Se ele decidir te matar, te usar para uma experiência científica ou te mandar para a guerra, aceita. Morra pelo Estado. O coletivismo esteve presente durante todo o século XX, em vários países. Nunca deu certo. Igualdade, prosperidade, empatia, nada desses sonhos se realizaram, pelo contrário, só miséria e morte. No individualismo, o Estado protege a sua vida e a sua liberdade, a sua livre consciência, a sua e a do seu próximo. Um cuida do outro. Onde foi implantado e é implantado o individualismo, dá certo. Existe liberdade. Você escolhe o que é melhor. Eu já me decidi o que eu vou escolher. E entender esse assunto é fundamental para nós escolhermos em quem nós vamos votar, qual governos nós queremos para nós, governos que nos protejam ou governos que nos escravizam. As pessoas, infelizmente, estão escolhendo perder a liberdade. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, você aperta esse joinha aí, você me ajuda bastante, que o YouTube entende como um vídeo legal e ele prospecta mais ainda o vídeo. Copia o link e joga nas suas redes sociais, joga nos seus grupos de WhatsApp. Obrigado por terem assistido e um abraço aí para todos. Um abração.